O que a empregada humilhada fez no piano deixa o milionário chocado e todos em silêncio. Na mansão luxuosa de Eduardo, um dos homens mais poderosos de São Paulo, Clara se movia como uma sombra. Desde que começou a trabalhar ali, 2 anos atrás, ela sentiu o peso do desprezo dos moradores e convidados. Um ambiente repleto de risadas e champanhe, onde o brilho das joias ofuscava sua presença. Eduardo, um milionário arrogante, a ignorava como se ela fosse apenas um dos objetos decorativos da enorme casa. Em um dia qualquer, enquanto limpava a sala de estar, Clara se viu diante de algo extraordinário. Um antigo piano de cauda, coberto de poeira e esquecimentos, escondido num canto à sombra de um enorme quadro. Movida por uma emoção forte, algo a puxou em direção às teclas. Ela esfregou as mãos sobre a superfície fria e entre as camadas de poeira, seu coração começou a acelerar. Lembranças da infância a invadiram. A casa da avó, as tardes em que aprendeu a tocar suas primeiras nó. No entanto, o que nenhum dos presentes sabia é que aquela música era só o começo. Com seus dedos se movendo rapidamente, ela se entregou à canção. As cordas do piano ressoavam com seu talento, um dom que ninguém jamais imaginara ter. Naquela noite a mansão se preparava para uma festa de gala, onde a elite paulistana ostentava riquezas e status. As luzes brilhavam intensamente e os convidados falavam alto, rindo. Enquanto Eduardo exibia seu charme ao lado de mulheres deslumbrantes, a ideia de fazer uma apresentação surgiu na cabeça de Clara como um impulso quase desesperador. Ela precisava mostrar a todos que existia algo mais em sua vida do que apenas servir à riqueza alheia. Com o coração na garganta, Clara decidiu se apresentar. Quando se destacou entre os convidados, um silêncio intrigante tomou conta da sala. Olhares se voltaram para a empregada que tinha sido ignorada por tanto tempo. O orgulho de Eduardo se transformou em incredulidade, e por um instante, seu desdém via. E então, uma reviravolta surpreendente aconteceu. Enquanto Clara tocava, murmúrios começaram a surgir entre os convidados. Palavras de reconhecimento, de escândalo, flutuavam no ar. A música parecia desenterrar segredos antigos, como um eco do passado. Clara foi revelando, sem saber, conexões entre sua linhagem e a fortuna que muitas das pessoas presentes estavam tão ansiosas para exibir. O olhar de Eduardo, que antes era de desdém, agora estava equilibrado entre a surpresa e o respeito. Ele começou a entender que Clara era muito mais do que uma empregada. Aquela melodia estava mudando tudo, e enquanto os convidados se entreolhavam com choque, Clara percebeu que sua coragem estava revelando verdades ocultas, desafiando as aparências que sustentavam a vida de todos ali. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão V. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara tocava, a atmosfera da mansão se transformava. Os convidados pareciam flutuar entre espanto e admiração. Mas, de repente, a porta principal se abriu com um estrondo.
Um homem de terno escuro entrou, fitando todos com um olhar intenso. O murmúrio parou e um silêncio pesado se instalou na sala. Era David, o irmão mais novo de Eduardo. Clara parou, paralisada, as mãos caindo sobre o piano, esquecendo a melodia. David nunca era visto em eventos assim. Ele se dirigiu diretamente a Eduardo. A expressão em seu rosto emudecia a festa. Os convidados começaram a cochichar, intrigados, tentando entender o que havia acontecido. Clara sentiu um frio na espinha. Algo não estava certo. Você tem que me ouvir, Eduardo, David gritou, quebrando o silêncio sufocante. É sobre a herança. Precisamos falar agora. O olhar de Eduardo se transformou. O desprezo que sempre teve pelo irmão se diluiu momentaneamente, e em seu lugar um terror começou a surgir. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu trêmula, descontrolada. David, ignorando a multidão, olhou para Clara, a identidade dela mudando de empregada a espectadora de um drama familiar. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Qual era o segredo que David estava prestes a revelar? Eu encontrei algo que pode mudar tudo, David disse, com a voz mais baixa, mas ainda imperativa. A verdadeira fortuna da família está em perigo. Clara, ela tem mais em comum com nós do que você imagina. Segundos se arrastaram e Clara sentiu seu coração acelerar. A música que tocava antes agora parecia um eco distante. Os olhares estavam fixos neles. Clara tentava processar aquelas palavras. O que David queria dizer? O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Eduardo piscou repetidamente, como se tentasse acordar de um pesadelo. Fale logo, David. Não me faça isso em frente a essas pessoas. Clara é mais do que uma empregada, David insistiu, sua voz agora cheia de emoção. Ela é minha irmã, assim como você. Nossa mãe, ela teve outro filho antes de morrer. O choque na sala era palpável. Clara sentiu um mundo desmoronando ao seu redor. Irmã? Aquela revelação fez sua cabeça girar. Tudo fazia sentido em uma nova perspectiva. Os olhares dos convidados mudavam, inicialmente de desprezo a curiosidade. Agora, ao invés de uma empregada, Clara era vista como parte da elite que sempre desprezara. Mas o caos não parou por aí. Eduardo, em um ato desesperado e descontrolado, gritou: Isso é impossível! Você está mentindo! Naquele instante, um copo de cristal escorregou da mão de uma convidada, quebrando-se em pedaços que pareciam simbolizar a situação desmoronando. Clara estava no centro da tempestade, sem saber o que fazer. Múltiplos sentimentos a inundavam: raiva, confusão, dor. O orgulho e a arrogância de Eduardo não resistiriam a essa revelação. Naquela sala repleta de sorrisos falsos, Clara finalmente tinha uma chance de ser ouvida. Mas o que fazer agora? Tudo havia mudado em um espaço de segundos. A voz de David ecoou em sua mente, mas o olhar descontrolado de Eduardo era um aviso claro. Isso poderia ir de bem a má. A festa havia se transformado em um palco de batalha familiar, onde cada um precisava decidir o que realmente era e o que estava disposto a perder. O que aconteceria a seguir? Clara sentia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas o futuro também parecia incerto.
E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ela começou a perceber que o verdadeiro jogo apenas começava. Clara estava em choque. As palavras de David reverberavam em sua mente como um eco insuportável. Irmã, o que estava acontecendo? Eduardo, por outro lado, parecia pronto para explodir. Os convidados, antes fascinados, agora olhavam para a cena como se estivessem assistindo a um filme de suspense. O silêncio na sala era tão denso que Clara podia ouvir seu próprio coração batendo. As mãos de David tremiam, mas sua voz estava firme. Você precisa ouvir, Eduardo. Não pode ignorar isso. Clara é parte da nossa família. E essa é a chance de você reconhecer o que realmente importa. Eduardo parecia prestes a gritar novamente, mas antes que pudesse protestar, um barulho estrondoso interrompeu a tensão. A janela da mansão se estilhaçou e um som de algo pesado caindo ecoou pelo ambiente. Clara virou-se rapidamente, sua respiração acelerando. Os convidados se afastaram, apavorados, e Clara se perguntou se alguma coisa estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo novamente. Antes de qualquer um conseguir compreender o que estava ocorrendo, uma sombra emergiu da entrada da sala. Uma figura alta e encapuzada, vestida de preto, entrou com um ar de urgência. O clima de reverência e espanto na sala virou pânico. Todos devem sair, é uma emergência. A mulher, sem revelar o rosto, apontou para Eduardo e David. A herança está em perigo, mas não só isso. Clara, você precisa saber a verdade. A confusão subiu de nível e todos começaram a se agitar. Clara olhou para Eduardo, que agora estava mais pálido do que nunca. E então seus olhares se cruzaram. Ele parecia reconhecer a figura encapuzada, como se tivesse certeza de que ela não era uma estranha. Quem é você? Eduardo gritou, tentando manter a calma na voz, mas falhando miseravelmente. O olhar de David estava fixo na mulher, enquanto Clara sentia que seu estômago se revirava. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina. E Clara tem um papel crucial nisso tudo. A verdadeira riqueza da família está além do que se vê. A mulher tirou o capuz e os olhares em cascata passaram a ser direcionados para um rosto familiar. Era a mãe de Eduardo e David, que todos acreditavam estar morta. Mas isso é impossível, Eduardo gritou, sua voz tremulando entre a incredulidade e a raiva. Clara não conseguia acreditar no que via. Os olhos da mulher refletiam uma mistura de amor e urgência, como se houvesse um peso inegável em sua presença. Eu escapei por muito tempo, mas agora chegou a hora de confrontar o passado. Eduardo, você não pode continuar negando a Clara. A tensão na sala subiu mais um grau. As palavras dela estavam carregadas de revelações não ditas, e o ar parecia pesado. Clara sentiu a cabeça girar. O que significava tudo isso? A revelação de que sua mãe estava viva mudava radicalmente aquilo que pensava saber sobre sua vida. Como ela poderia ter escolhido ficar longe? E por que estava ali agora? O murmúrio entre os convidados cresceu e as expressões eram de puro espanto. Eduardo se preparou para responder, mas a mulher interrompeu. Eduardo,
Você sabe que a questão da herança não é a única coisa que está em jogo. Sua vida e a de Clara dependem de uma verdade que precisa ser revelada agora. Um desafio pairou no ar. Clara, antes invisível, agora estava no centro de uma tempestade emocional. A noite que começou com servidão e desprezo, agora evoluía para um palco de verdades ocultas e segredos devastadores. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro significado da herança? Enquanto a atenção de todos se centrava na mulher, Clara percebeu que, em um único momento, tudo o que pensava saber estava prestes a ser desmantelado. Mas com isso, uma nova pergunta surgia. O que ela estaria disposta a perder para descobrir a verdade sobre sua própria vida? O futuro era uma montanha-russa de emoções, e ela estava prestes a embarcar na maior viagem de todas. Clara estava em choque. As palavras de David reverberavam em sua mente como um eco insuportante. Irmã, o que estava acontecendo? Eduardo, por outro lado, parecia pronto para explodir. Os convidados, antes fascinados, agora olhavam para a cena como se estivessem assistindo a um filme de suspense. O silêncio na sala era tão denso que Clara podia ouvir seu próprio coração batendo. As mãos de Davi tremiam, mas sua voz estava firme. Você precisa ouvir, Eduardo. Não pode ignorar isso. Clara é parte da nossa família. E essa é a chance de você reconhecer o que realmente importa. Eduardo parecia prestes a gritar novamente. Mas antes que pudesse protestar, um barulho estrondoso interrompeu a tensão. A janela da mansão se estilhaçou e um som de algo pesado caindo ecoou pelo ambiente. Clara virou-se rapidamente, sua respiração acelerando. Os convidados se afastaram, apavorados, e Clara se perguntou se alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo novamente. Antes de qualquer um conseguir compreender o que estava ocorrendo, uma sombra emergiu da entrada da sala. Uma figura alta e encapuzada, vestida de preto, entrou com um ar de urgência. O clima de reverência e espanto na sala virou pânico. Todos devem sair. É uma emergência. A mulher, sem revelar o rosto, apontou para Eduardo e David. A herança está em perigo, mas não só isso. Clara, você precisa saber a verdade. A confusão subiu de nível e todos começaram a se agitar. Clara olhou para Eduardo, que agora estava mais pálido do que nunca, e então seus olhares se cruzaram. Ele parecia reconhecer a figura encapuzada, como se tivesse certeza de que ela não era uma estranha. Quem é você? Eduardo gritou, tentando manter a calma na voz, mas falhando miseravelmente. O olhar de David estava fixo na mulher, enquanto Clara sentia que seu estômago se revirava. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina. E Clara tem um papel crucial nisso tudo. A verdadeira riqueza da família está além do que se vê. A mulher tirou o capuz, e os olhares em cascata passaram a ser direcionados para um rosto familiar. Era a mãe de Eduardo e David, que todos acreditavam estar morta. Mas isso é impossível! Eduardo gritou, sua voz tremulando entre a incredulidade e a raiva. Clara não conseguia acreditar no que via. Os olhos da mulher refletiam uma mistura de amor e urgência, como se houvesse um peso inegável em sua presença.
Eu escapei por muito tempo, mas agora chegou a hora de confrontar o passado. Eduardo, você não pode continuar negando a Clara. A tensão na sala subiu mais um grau. As palavras dela estavam carregadas de revelações não ditas, e o ar parecia pesado. Clara sentiu a cabeça girar. O que significava tudo isso? A revelação de que sua mãe estava viva mudava radicalmente aquilo que pensava saber sobre sua vida. Como ela poderia ter escolhido ficar longe? E por que estava ali agora? O murmúrio entre os convidados cresceu, e as expressões eram de puro espanto. Eduardo se preparou para responder. Mas a mulher interrompeu. Eduardo, você sabe que a questão da herança não é a única coisa que está em jogo. Sua vida e a de Clara dependem de uma verdade que precisa ser revelada agora. A tensão aumentou, e Clara se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Mas antes que o ar pudesse se acalmar, a mulher soltou uma bomba. Clara, você não é apenas uma irmã. Você é a verdadeira herdeira da fortuna. Sua mãe me enviou para te buscar. Os olhares chocados dos convidados pareciam perfurar sua pele. Um grito de incredulidade escapou dos lábios de Eduardo. Isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. É verdade. Clara é filha legítima. A mulher revelou, e a sala inteira mergulhou em um silêncio mortal. O murmúrio que antes preenchia o espaço foi substituído por sussurros nervosos. Enquanto todos tentavam processar a nova realidade, Clara ficou paralisada, seu coração disparando. Ela não entendia. Como poderia ser? A vida que conhecia, a pobreza, o trabalho duro, tudo isso não fazia sentido agora. Como alguém tão insignificante poderia ser parte de uma linhagem rica? Eduardo estava em choque, seu rosto branco como papel. Isso foi um erro. Você não pode estar falando a verdade. Ela é só uma empregada. E enquanto as palavras dele ecoavam na sala, Clara sentiu seu mundo se desmoronar. Era uma batalha de palavras, uma tempestade de emoções. E tudo o que ela conseguia fazer era tentar respirar. David olhou para a mãe, confuso. Se isso for verdade, o que nos espera? O que você quer de nós? A mulher se virou, a habilidade de controlar a situação, agora escorregando por suas mãos. O que eu quero é salvar todos vocês. A herança está em perigo, e se não agirmos agora, perderemos tudo. A urgência nas palavras dela era palpável, mas Clara ainda estava lutando contra a onda de emoções. A sala pulsava com choro, raiva, desespero. Ela queria correr, mas não conseguia se mover. Era como se o tempo tivesse parado. Então, no pico da confusão, um novo barulho surgiu. Um estrondo vindo do andar de cima. E antes que alguém pudesse reagir, alguém gritou: "Fogo! O andar de cima está em chamas!" O cheiro de fumaça começou a invadir o ar, e a festa transformou-se em caos. Tudo se desenrolava diante de seus olhos, e Clara sabia que nenhuma verdade seria revelada enquanto a vida dela e de todos os outros estivesse em risco. Agora, além dos segredos familiares, havia algo mais em jogo. O que mais Clara teria que enfrentar? O futuro parecia incerto e aterrador, e sua vida nunca mais seria a mesma. Clara estava em choque. As palavras de Davi reverberavam em sua mente
como um eco insuportável. Irmã, o que estava acontecendo? Eduardo, por outro lado, parecia pronto para explodir. Os convidados, antes fascinados, agora olhavam para a cena como se estivessem assistindo a um filme de suspense. O silêncio na sala era tão denso que Clara podia ouvir seu próprio coração batendo. As mãos de Davi tremiam, mas sua voz estava firme. Você precisa ouvir, Eduardo. Não pode ignorar isso. Clara é parte da nossa família, e essa é a chance de você reconhecer o que realmente importa. Eduardo parecia prestes a gritar novamente, mas antes que pudesse protestar, um barulho estrondoso interrompeu a tensão. A janela da mansão se estilhaçou, e um som de algo pesado caindo ecoou pelo ambiente. Clara virou-se rapidamente, sua respiração acelerando. Os convidados se afastaram, apavorados, e Clara se perguntou se alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo novamente. Antes de qualquer um conseguir compreender o que estava ocorrendo, uma sombra emergiu da entrada da sala. Uma figura alta e encapuzada, vestida de preto, entrou com um ar de urgência. O clima de reverência e espanto na sala virou pânico. Todos devem sair. É uma emergência. A mulher, sem revelar o rosto, apontou para Eduardo e Davi. A herança está em perigo, mas não só isso. Clara, você precisa saber a verdade. A confusão subiu de nível e todos começaram a se agitar. Clara olhou para Eduardo, que agora estava mais pálido do que nunca, e então seus olhares se cruzaram. Ele parecia reconhecer a figura encapuzada, como se tivesse certeza de que ela não era uma estranha. Quem é você? Eduardo gritou, tentando manter a calma na voz, mas falhando miseravelmente. O olhar de Davi estava fixo na mulher, enquanto Clara sentia que seu estômago se revirava. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, e Clara tem um papel crucial nisso tudo. A verdadeira riqueza da família está além do que se vê. A mulher tirou o capuz, e os olhares em cascata passaram a ser direcionados para um rosto familiar. Era a mãe de Eduardo e David, que todos acreditavam estar morta. Mas isso é impossível, Eduardo gritou, sua voz tremulando entre a incredulidade e a raiva. Clara não conseguia acreditar no que via. Os olhos da mulher refletiam uma mistura de amor e urgência, como se houvesse um peso inegável em sua presença. Eu escapei por muito tempo, mas agora chegou a hora de confrontar o passado. Eduardo, você não pode continuar negando a Clara. A tensão na sala subiu mais um grau. As palavras dela estavam carregadas de revelações não ditas, e o ar parecia pesado. Clara sentiu a cabeça girar. O que significava tudo isso? A revelação de que sua mãe estava viva mudava radicalmente aquilo que pensava saber sobre sua vida. Como ela poderia ter escolhido ficar longe? E por que estava ali agora? O murmúrio entre os convidados cresceu, e as expressões eram de puro espanto. Eduardo se preparou para responder, mas a mulher interrompeu. Eduardo, você sabe que a questão da herança não é a única coisa que está em jogo. Sua vida e a de Clara dependem de uma verdade que precisa ser revelada agora. A tensão aumentou, e Clara se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Mas antes que o ar pudesse se acalmar, a mulher soltou uma bomba. Clara, você não é apenas uma irmã. Você é a verdadeira herdeira da fortuna. Sua mãe me enviou para te buscar. Os olhares chocados dos convidados
pareciam perfurar sua pele. Um grito de incredulidade escapou dos lábios de Eduardo. Isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. É verdade. Clara é filha legítima. A mulher revelou, e a sala inteira mergulhou em um silêncio mortal. O murmúrio que antes preenchia o espaço foi substituído por sussurros nervosos, enquanto todos tentavam processar a nova realidade. Clara ficou paralisada, seu coração disparando. Ela não entendia. Como poderia ser? A vida que conhecia, a pobreza, o trabalho duro, tudo isso não fazia sentido agora. Como alguém tão insignificante poderia ser parte de uma linhagem rica? Eduardo estava em choque, seu rosto branco como papel. Isso foi um erro. Você não pode estar falando a verdade. Ela é só uma empregada. E enquanto as palavras dele ecoavam na sala, Clara sentiu seu mundo se desmoronar. Era uma batalha de palavras, uma tempestade de emoções, e tudo o que ela conseguia fazer era tentar respirar. Então, no pico da confusão, um novo barulho surgiu. Um estrondo vindo do andar de cima, e antes que alguém pudesse reagir, alguém gritou: "Fogo! O andar de cima está em chamas!" O cheiro de fumaça começou a invadir o ar, e a festa transformou-se em caos. Tudo se desenrolava diante de seus olhos, e Clara sabia que nenhuma verdade seria revelada enquanto a vida dela e de todos os outros estivesse em risco. Agora, além dos segredos familiares, havia algo mais em jogo. O que mais Clara teria que enfrentar? O futuro parecia incerto e aterrador, e sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto os convidados gritavam e corriam para a saída, Clara se viu paralisada, em choque. Mas algo dentro dela a impulsionou. Ela precisava entender a verdade por trás de tudo aquilo. Se Clara realmente era herdeira, por que sua mãe havia desaparecido? E qual seria o preço de descobrir essa verdade? Mais uma vez, o fogo rugiu, e em meio ao caos, Clara notou um brilho entre as chamas. Era uma caixa, ensanguentada e ferozmente protegida pelo calor. Algo lhe dizia que o que estava dentro poderia mudar tudo. Era uma escolha arriscada, mas Clara não sabia que essa decisão a colocaria no caminho de um segredo ainda mais profundo. O que aquela caixa continha? E quão longe sua vida mudaria se ela a abrissem? Clara estava paralisada, encarando a caixa entre as chamas. O calor envolvente a fazia sentir-se tonta, mas um impulso dentro dela a movia. Ela não podia deixar aquele objeto, aquele mistério, escapar. Afinal, talvez fosse a resposta que procurava. Com um golpe de coragem, Clara atravessou o fogo. As chamas pareciam dançar ao seu redor, o calor queimando a pele, mas a adrenalina a empurrava para frente, e embora tremesse de medo, seus dedos conseguiram alcançar a caixa. Quando a pegou, tudo ao seu redor parecia se apagar. O estrondo da festa ao fundo, os gritos, a fumaça, nada importava mais. Clara abriu a caixa de madeira, ofegando. Dentro, uma série de cartas envelhecidas estavam agrupadas, presas por um laço vermelho. Mas assim que suas mãos tocaram as cartas, uma imagem surgia no fundo da caixa, sob um pedaço de tecido. Era um medalhão com a inscrição "Para minha amada". Ela não teve tempo de pensar mais. Eduardo,
com o rosto desfigurado pela raiva e a incredulidade, avançou. Pare! O que você está fazendo? Devolva isso! As palavras dele cortaram o ar como facas. Clara levantou os olhos, a surpresa e o medo se misturando no peito. Eduardo, eu preciso entender. Mas antes que pudesse terminar, uma nova explosão estourou do andar de cima, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. O caos se intensificou, a fumaça negra se espalhando pela sala, e Clara teve que se proteger com o braço. Saia, agora! A voz da mulher, a mãe de Eduardo e David, ecoou com autoridade. Não temos tempo. Clara hesitou, olhando para o medalhão em suas mãos, mas a urgência estava clara. Clara! Davi gritou, puxando-a para o lado. Precisamos sair, agora! E no meio da correria, um grito cortante surgiu. Alguém estava desmaiando. A festa havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. A pressão subia. Clara, com o medalhão ainda em mãos, sentia uma conexão estranha com tudo o que acontecia. Por um momento, seu coração acelerou ao perceber que o medalhão poderia pertencer a alguém muito próximo. But quem? E quando ela olhou mais de perto, uma sensação de reconhecimento a atingiu como um soco. A intricada gravura a fez recordar. Essa joia não era apenas um enfeite. Era uma marca familiar. O impacto foi como um raio atravessando sua mente. Mas como era possível? Eduardo! Clara gritou, sua voz tremendo. Esse medalhão, ele pertence à sua mãe, não é? O olhar dele se transformou de raiva para confusão. E em um instante, tudo pareceu congelar. As mentiras estavam começando a se despedaçar. Como você sabe disso? O que você sabe? Eduardo quase gritou, seu rosto perdendo todas as cores, os olhos arregalados pela revelação. No fundo, algo se quebrou. Para ele, isso não era apenas sobre Clara. Era sobre a razão de toda a sua vida e todas suas decisões. O pânico tomou conta da sala. Os convidados, agora espremidos, olhavam a cena como em um filme de terror. Clara sentiu a pressão nos ombros aumentar. Havia uma oportunidade se formando, uma chance de tudo mudar, mas ao mesmo tempo estava em um abismo de incertezas. Um passo em falso poderia levá-la a um destino sombrio. E nesse momento, a mulher revelada como sua mãe voltou a falar. Eduardo, você precisa saber. Clara não é só sua irmã. Ela é a verdadeira herdeira, a chave para tudo. As palavras caíram pesadas como chumbo, fazendo com que todos parassem e se virassem, incrédulos. Clara olhou para a mulher, seus olhos cheios de emoção, mas antes que pudesse digerir o que havia sido dito, o som de sirenes começou a soar ao longe, cortando a tensão. O futuro estava se aproximando. Mas e agora? O que isso significava? Ela tinha que escolher seguir a voz da sua mãe e descobrir a verdade, ou correr para salvar sua própria pele. Enquanto o caos aumentava, Clara se preparou para a decisão que mudaria sua vida. Mas mais do que isso, a revelação tinha um gosto amargo. Qual seria o próximo movimento de Eduardo? E o que mais a mulher escondia?
O que mais estava por vir? Clara estava paralisada, encarando a caixa entre as chamas. O calor envolvente a fazia sentir-se tonta, mas um impulso dentro dela a movia. Ela não podia deixar aquele objeto, aquele mistério, escapar. Afinal, talvez fosse a resposta que procurava. Com um golpe de coragem, Clara atravessou o fogo. As chamas pareciam dançar ao seu redor, o calor queimando a pele, mas a adrenalina a empurrava para frente. E embora tremesse de medo, seus dedos conseguiram alcançar a caixa. Quando a pegou, tudo ao seu redor parecia se apagar. O estrondo da festa ao fundo, os gritos, a fumaça, nada importava mais. Clara abriu a caixa de madeira, ofegante. Dentro, uma série de cartas envelhecidas estavam agrupadas, presas por um laço vermelho. Mas assim que suas mãos tocaram as cartas, uma imagem surgiu no fundo do caixa, sob um pedaço de tecido. Era um medalhão com a inscrição "Para minha amada". Ela não teve tempo de pensar mais. Eduardo, com o rosto desfigurado pela raiva e incredulidade, avançou. "Pare! O que você está fazendo? Devolva isso!" As palavras dele cortaram o ar como facas. Clara levantou os olhos, a surpresa e o medo se misturando no peito. "Eduardo, eu preciso entender." Mas antes que pudesse terminar, uma nova explosão estourou do andar de cima, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. O caos se intensificou, a fumaça negra se espalhando pela sala, e Clara teve que se proteger com o braço. "Saia! Agora!" A voz da mulher, a mãe de Eduardo e David, ecoou com autoridade. "Não temos tempo." Clara hesitou, olhando para o medalhão em suas mãos, mas a urgência estava clara. "Clara!" David gritou, puxando-a para o lado. "Precisamos sair! Agora!" E no meio da correria, um grito cortante surgiu. Alguém estava desmaiando. A festa havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. A pressão subia. Clara, com o medalhão ainda em mãos, sentia uma conexão estranha com tudo o que acontecia. Por um momento, seu coração acelerou ao perceber que o medalhão poderia pertencer a alguém muito próximo. Mas quem? E quando ela olhou mais de perto, uma sensação de reconhecimento a atingiu como um soco. A intricada gravura a fez recordar. Essa joia não era apenas um enfeite. Era uma marca familiar. O impacto foi como um raio, atravessando sua mente. Mas como era possível? "Eduardo!" Clara gritou, sua voz tremendo. "Esse medalhão, ele pertence à sua mãe, não é?" O olhar dele se transformou de raiva para confusão, e em um instante, tudo pareceu congelar. As mentiras estavam começando a se despedaçar. "Como você sabe disso? O que você sabe?" Eduardo quase gritou, seu rosto perdendo todas as cores, os olhos arregalados pela revelação. No fundo, algo se quebrou. Para ele, isso não era apenas sobre Clara. Era sobre a razão de toda a sua vida e todas suas decisões. O pânico tomou conta da sala. Os convidados, agora espremidos, olhavam a cena como em um filme de terror. Clara sentiu a pressão nos ombros aumentar. Havia uma oportunidade se formando, uma chance de tudo mudar,
mas ao mesmo tempo estava em um abismo de incertezas. Um passo em falso poderia levá-la a um destino sombrio. Então, no pico da confusão, o som de sirenes começou a soar ao longe, cortando a tensão. Mas era muito mais do que apenas um alarme. Clara olhou para a mulher que se revelara como sua mãe. Sua expressão mudou e uma sombra passou por seu olhar. Eduardo, precisamos ir. Agora, sua mãe disse, com uma urgência que Clara nunca tinha visto antes. E logo, um novo barulho ecoou e a tensão subiu novamente. Um homem alto, com um capuz, emergiu da fumaça, se dirigindo diretamente à mãe de Eduardo. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. A voz do homem soou como um trovão, carregada de desespero. O pânico já havia tomado conta da sala, mas isso trouxe uma nova onda de terror. Clara olhou de Eduardo para a mulher, que agora parecia mais frágil do que nunca. Quem é você? Eduardo gritou, se aproximando, mas o homem não desviou o olhar dela. Está mais perto do que você imagina. Eu não poderia deixar você envolvida nessa, mas é hora de decisões difíceis. Ele se virou para Clara. Sua expressão carregava uma mistura de tristeza e determinação. A herança não é apenas sobre bens materiais. É sobre histórias que estão entrelaçadas mais do que você sabe. Clara sentiu o coração parar. O que ele queria dizer? O que mais ela não sabia? O que está acontecendo? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Então, como um estalo, tudo se iluminou nos olhos do homem. A verdadeira herança é muito mais do que riqueza. Mais do que vocês imaginam, Clara. Você não é apenas uma irmã. Você é a chave. O que você faz agora decidirá o destino de todos. Um estrondo sacudiu a casa, e Clara percebeu que a verdadeira emergência não eram apenas as chamas. Era algo muito maior, muito mais ameaçador. Algo que poderia destruir o que ainda restava de suas vidas. Com medo, Clara se virou para a caixa, as cartas ainda dentro. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E por que tudo estava girando em torno dela? Ela sentiu uma mistura avassaladora de pavor e esperança. O que mais estava escondido? O futuro, agora mais do que nunca, parecia uma montanha-russa, e Clara sabia que cada passo a levaria a verdades que ela talvez não estivesse pronta para ouvir. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ela percebeu: a tempestade apenas começava, e os verdadeiros segredos estavam prestes a ser desvendados. Clara estava paralisada, encarando a caixa entre as chamas. O calor envolvente a fazia sentir-se tonta, mas um impulso dentro dela a movia. Ela não podia deixar aquele objeto, aquele mistério escapar. Afinal, talvez fosse a resposta que procurava. Com um golpe de coragem, Clara atravessou o fogo. As chamas pareciam dançar ao seu redor, o calor queimando a pele, mas a adrenalina a empurrava para frente. E embora tremesse de medo, seus dedos conseguiram alcançar a caixa. Quando a pegou, tudo ao seu redor parecia se apagar. O estrondo da festa ao fundo, os gritos, a fumaça. Nada importava mais. Clara abriu a caixa de madeira, ofegante. Dentro, uma série de cartas envelhecidas estavam agrupadas, presas por um laço vermelho. Mas assim que suas mãos tocaram as cartas, uma imagem surgiu no fundo da caixa sob um pedaço de tecido. Era um medalhão com a inscrição
para minha amada. Ela não teve tempo de pensar mais. Eduardo, com o rosto desfigurado pela raiva e incredulidade, avançou. Pare! O que você está fazendo? Devolva isso! As palavras dele cortaram o ar como facas. Clara levantou os olhos, a surpresa e o medo se misturando no peito. Eduardo, eu preciso entender. Mas antes que pudesse terminar, uma nova explosão estourou do andar de cima, fazendo o chão tremer. O caos se intensificou. A fumaça negra se espalhando pela sala, e Clara teve que se proteger com o braço. Saia! Agora! A voz da mulher, a mãe de Eduardo e David, ecoou com autoridade. Não temos tempo. Clara hesitou, olhando para o medalhão em suas mãos, mas a urgência estava clara. Clara! David gritou, puxando-a para o lado. Precisamos sair, agora! Enquanto a multidão se agitava, um grito cortante surgiu. Alguém estava desmaiando. A festa havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. O pânico tomou conta da sala, e Clara sentiu a pressão nos ombros aumentar. Mas havia uma oportunidade se formando, uma chance de tudo mudar. Então, o homem encapuzado voltou a falar, sua voz ecoando no tumulto. Você não pode ficar. A verdade está prestes a vir à tona. E não estou falando apenas das chamas. Clara sentiu um frio na espinha. Que verdade! Antes que pudesse processar, o homem deu um passo à frente e sua expressão mudou. Ela viu algo que quase a fez desmaiar. Uma cicatriz familiar no rosto dele. Era sutil, mas inconfundível. Eu sou seu irmão também, Clara. O carregamento da revelação pousou sobre ela como se estivesse sendo atingida por um caminhão. O quê? Clara fez uma careta, chocada. Como assim, irmão? A multidão atrás dela parou, e o murmúrio cresceu como uma onda. Vocês não merecem esconder, e essa mentira precisa acabar. Ele disse, olhando diretamente para Eduardo. Clara é minha irmã. Nossa mãe fez escolhas terríveis. Agora sua verdadeira herança está em jogo. E então tudo virou um turbilhão. Clara olhou para David e Eduardo. Os rostos deles eram uma mistura de incredulidade e desespero. Não pode ser. Eu não posso acreditar nisso. Eduardo gritou, sua voz ecoando entre o caos. Mas é a verdade, o homem disse, subindo a voz. Você sempre soube que algo estava errado. Que essa família não é o que parece. Essa casa esconde segredos muito mais sombrios. A pressão aumentou em Clara. Tudo o que ela tinha conhecido até então desmoronava. O medalhão deslizava de suas mãos e caía no chão agora sem valor no turbilhão emocional que a cercava. O que está acontecendo? Precisamos sair, ela gritou, sentindo a fumaça invadir seus pulmões. Fogo ou não, a verdade deve ser revelada. O homem insistiu, apontando na direção da mãe deles. Ela fugiu, e agora precisamos encarar o que ela fez. Clara, você não é só uma empregada. Você é parte de uma linhagem que não pode ser esquecida. O som das sirenes crescia do lado de fora, mas uma nova onda de desespero tomou conta da sala. Clara se lembrava do medalhão, que agora parecia um símbolo de tudo que estava prestes a ser desvendado. O que mais poderia ter sido ocultado? E no auge do pânico, uma nova explosão ecoou,
seguida pelo barulho de vidro quebrando. Clara olhou para cima e viu algo desabar do andar de cima. Algo muito maior do que um simples objeto. As paredes tremiam e a realidade estava se desintegrando. Quem era realmente seu irmão? Quais verdades ainda estavam escondidas, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor? Clara percebia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava por vir? Clara estava paralisada, encarando a caixa entre as chamas. O calor envolvente a fazia sentir-se tonta, mas um impulso dentro dela a movia. Ela não podia deixar aquele objeto, aquele mistério escapar. Afinal, talvez fosse a resposta que procurava. Com um golpe de coragem, Clara atravessou o fogo. As chamas pareciam dançar ao seu redor. O calor queimando a pele, mas a adrenalina a empurrava para a frente. E embora tremesse de medo, seus dedos conseguiram alcançar a caixa. Quando a pegou, tudo ao seu redor parecia se apagar. O estrondo da festa ao fundo, os gritos, a fumaça. Nada importava mais. Clara abriu a caixa de madeira, ofegante. Dentro, uma série de cartas envelhecidas estavam agrupadas, presas por um laço vermelho. Mas assim que suas mãos tocaram as cartas, uma imagem surgiu no fundo da caixa, sob um pedaço de tecido. Era um medalhão com a inscrição "Para minha amada". Ela não teve tempo de pensar mais. Eduardo, com o rosto desfigurado pela raiva e incredibilidade, avançou. "Pare. O que você está fazendo? Devolva isso." As palavras dele cortaram o ar como facas. Clara levantou os olhos, a surpresa e o medo se misturando no peito. "Eduardo, eu preciso entender." Mas antes que pudesse terminar, uma nova explosão estourou do andar de cima, fazendo o chão tremer. O caos se intensificou, a fumaça negra se espalhando pela sala, e Clara teve que se proteger com o braço. "Saia! Agora!" A voz da mulher, a mãe de Eduardo e David, ecoou com autoridade. "Não temos tempo." Clara hesitou, olhando para o medalhão em suas mãos. Mas a urgência estava clara. "Clara!" David gritou, puxando-a para o lado. "Precisamos sair. Agora!" Enquanto a multidão se agitava, um grito cortante surgiu. Alguém estava desmaiando. A festa havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. O pânico tomou conta da sala, e Clara sentiu a pressão nos ombros aumentar. Mas havia uma oportunidade se formando, uma chance de tudo mudar. Então o homem encapuzado voltou a falar, sua voz ecoando no tumulto. "Você não pode ficar. A verdade está prestes a vir à tona. E não estou falando apenas das chamas." Clara sentiu um frio na espinha. "Que verdade?" Antes que pudesse processar, o homem deu um passo à frente. E sua expressão mudou. Ela viu algo que quase a fez desmaiar. Uma cicatriz familiar no rosto dele. Era sutil, mas inconfundível. "Eu sou seu irmão também, Clara." O carregamento da revelação pousou sobre ela como se estivesse sendo atingida por um caminhão. "O quê?" Clara fez uma careta, chocada. "Como assim, irmão?" A multidão atrás dela parou, e o murmúrio cresceu como uma onda. "Vocês não merecem esconder, e essa mentira precisa acabar," ele disse, olhando diretamente para Eduardo. "Clara é minha irmã. Nossa mãe fez escolhas terríveis.
Agora sua verdadeira herança está em jogo. E então, tudo virou um turbilhão. Clara olhou para David e Eduardo. Os rostos deles eram uma mistura de incredulidade e desespero. Não pode ser. Eu não posso acreditar nisso, Eduardo gritou, sua voz ecoando entre o caos. Mas é a verdade, o homem disse, subindo a voz. Você sempre soube que algo estava errado, que essa família não é o que parece. Essa casa esconde segredos muito mais sombrios. A pressão aumentou em Clara. Tudo o que ela tinha conhecido até então desmoronava. O medalhão deslizava de suas mãos e caía no chão, agora sem valor, no turbilhão emocional que a cercava. O que está acontecendo? Precisamos sair! Ela gritou, sentindo a fumaça invadir seus pulmões. Fogo ou não, a verdade deve ser revelada. O homem insistiu, apontando na direção da mãe deles. Ela fugiu, e agora precisamos encarar o que ela fez. Clara, você não é só uma empregada. Você é parte de uma linhagem que não pode ser esquecida. O som das sirenes crescia do lado de fora, mas uma nova onda de desespero tomou conta da sala. Clara se lembrava do medalhão, que agora parecia um símbolo de tudo que estava prestes a ser desvendado. O que mais poderia ter sido ocultado? E no auge do pânico, uma nova explosão ecoou, seguida pelo barulho de vidro quebrando. Clara olhou para cima e viu algo desabar do andar de cima. Um lustre magnífico caía, direto em sua direção. Ela gritou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. O lustre atingiu Clara e tudo ficou escuro. O mundo girava, e quando a luz retornou, Clara se viu em um lugar estranho. A sala estava deserta, mas as vozes ecoavam em sua mente. As revelações, as mentiras, tudo misturado. Mas algo estava diferente. Ela viu sua mãe, não a que conheceu, mas uma versão mais jovem, com um olhar desesperado. Clara, não sabe o quanto tu está em perigo, a mulher disse, seus olhos cheios de pavor. Clara sentiu uma conexão inexplicável. Eles estão atrás de você. A verdadeira herança é a sua vida. As palavras dela ecoavam na mente de Clara. O que significava isso? Ela estava perdida em um labirinto de segredos e mentiras. Mas havia algo mais. A reviravolta estava prestes a desvelar o que ela temia mais. Seu próprio reflexo em um espelho quebrado. O que mais ela não sabia sobre si mesma. Ao olhar para o medalhão caído no chão, a verdade definitiva estava mais próxima do que nunca. Mas quem ela realmente era? O que viria a seguir seria um teste de coragem que mudaria tudo, outra vez. E em meio a tudo isso, um novo choque aguardava. Um segredo que poderia desmantelar não apenas Clara, mas toda a sua família. Clara estava paralisada. O peso do mundo parecia ter caído sobre seus ombros. O fogo rugia ao fundo. Fumos intoxicantes misturavam-se com a confusão de seus pensamentos. Eu sou seu irmão também. A afirmação dele reverberava em sua mente como um eco. A pressão aumentava. Eduardo e David, agora em choque,
Olhavam como se tudo estivesse desmoronando na frente deles. A voz da mãe rompia a fumaça, onde ela tentava se fazer ouvir. A verdade deve vir à tona. Clara, você é parte da nossa família. Não podemos mais esconder. As palavras dela dançavam no ar cheio de desespero, mas cada letra parecia um golpe em Clara. A verdade estava prestes a explodir, e a casa, cinza ou sombria, tornava-se o símbolo disso. Eduardo gritou, furioso e confuso. Você fala isso como se fôssemos uma família. Você fugiu. Por quê? A raiva pulsava como um tambor em seu peito. Clara, respirando pesadamente, percebeu que a cada segundo se tornava mais difícil distinguir entre o que era real e o que eram apenas imagens turvas de uma vida que nunca pareceu dela. Ela olhou para o medalhão, que ainda reluzia entre os destroços da caixa, refletindo a luz das chamas. Esse medalhão é verdadeiro, não é? A pergunta flutuou no ar e a tensão parecia palpável. Ele pertence à nossa mãe. Um murmúrio percorreu a multidão. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O olhar incrédulo de Eduardo fixou-se no medalhão, como se o objeto pudesse responder a perguntas há muito enterradas. Eu não posso mais lidar com isso, ele disse, sua voz tremendo, agora mais suave. Quantos segredos mais existem? David se aproximou cautelosamente. O ar parecia denso, um novo entendimento brotando entre eles. Clara começou a perceber que a verdade, mesmo dolorosa, poderia ser uma forma de liberdade. Em meio ao caos, aquele estranho que se revelou irmão, agora olhava Clara com ternura. Nós estamos juntos agora. Precisamos enfrentar isso. Não é hora de se esconder. Assim que ele pronunciou aquelas palavras, o chão tremeu mais uma vez. A casa, consumida pelas chamas, estava nos seus últimos momentos. O pânico era absoluto. Saiam! A mãe gritou, a urgência em sua voz, aproximando-os de uma real decisão. Clara sentiu o calor das chamas nos braços, fazendo seu coração acelerar. Ela sabia que, para salvar a si mesma, precisaria de todos. Vamos, Clara, David disse, puxando-a. Mas Clara hesitou. E a verdade que precisamos saber? A voz dela quase soou desesperada. Mas o olhar de David afirmou. A verdade está viva dentro de nós. Não é só sobre as cartas. É sobre quem nós somos. E assim, com coragem, Clara seguiu seu irmão. E com a força que não sabia que tinha, saiu pela porta da sala em chamas. O caos ao redor era ensurdecedor. Os gritos, o som do vidro quebrando, a fumaça dançava ao redor. A luz do dia dos últimos raios de sol parecia um milagre. Quando conseguiram alcançar o exterior, Clara respirou fundo, a brisa fresca preenchendo seus pulmões. A multidão do lado de fora a encarava. Choque estampado em seus rostos. Mas com um olhar para Eduardo e David, ela viu algo diferente. Esperança. Você é a verdadeira herdeira. Soou novamente na mente de Clara. As palavras de sua mãe. O peso destas revelações se tornaria um legado. Mas por agora, era uma nova chance. Uma oportunidade de escrever sua própria história. Mas antes que pudesse absorver tudo, um sirene ao fundo soou. Clara olhou ao redor
e viu que o caos ainda não abatia. A vida estava prestes a se transformar ainda mais. O que faremos agora? Perguntou na ansiedade. E assim, entre a fumaça e as incertezas do futuro, Clara se virou para seus irmãos. Juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Mas no fundo, uma nova pergunta pairava. Seria essa verdade um alívio ou apenas o começo de outro mistério? E se você também quer saber o que acontece a seguir, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este desfecho. Eu quero ouvir tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final inesperado. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.